Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. A aula de hoje é sobre forma legal das qualificadoras. Então, eu vou falar sobre a classificação legal das qualificadoras de homicídio, tá, pessoal? Artigo 121, parágrafo 2º, as qualificadoras, que são tipos derivados. O que são tipos derivados? Tipos derivados são tipos que guardam uma relação com o tipo fundamental, adicionando outras elementares. Então a gente pode ter tipos derivados do homicídio privilegiado, que é causa de diminuição de pena. Ela guarda uma relação com o tipo fundamental, mas adiciona outras elementares, que é quando o indivíduo pratica o crime por uma motivação, por relevante motivo de valor social, ou relevante motivo de valor moral, ou sob forte domínio de forte emoção provocada logo em seguida em razão da vítima. Não é isso muito bem a lei seca, mas vocês entenderam. Outro tipo derivado, quando o tipo derivado que guarda relação com o tipo fundamental pode ser uma causa de aumento de pena, que são as qualificadoras, é um tipo derivado de aumento de pena, tá? Só para vocês entenderem o que é tipo derivado. Ele guarda relação com o tipo fundamental, mas adiciona outras elementares. E dessas elementares que a gente vai falar aqui, sobre a classificação delas. A primeira classificação de forma legal está aqui, pessoal. Os motivos, o que levam a gente a praticar um crime, as razões psicológicas. Percebe que os motivos estão intrinsecamente ligados à parte interna do agente, à vontade do agente. Onde estão as qualificadoras dos motivos, pessoal? Artigo 121, parágrafo 2º, porque o parágrafo 1º trata das privilegiadoras, que são diminuições de pena. Parágrafo 2º, do artigo 121 do Código Penal, trata das qualificadoras. Quais são, a gente está falando de classificação legal, dos motivos. Quais são as qualificadoras dos motivos? Inciso 1, mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Quando o legislador fala por outro motivo torpe, ele está abrindo para o intérprete fazer uma interpretação analógica, que é uma interpretação intra legis. Ele vai se basear nessa fórmula genérica deixada pelo legislador e vai procurar circunstâncias que caibam aqui. Tá? Isso é interpretação analógica, é intra legis. E o intérprete faz, o aplicador da lei, baseado numa fórmula genérica deixada pelo próprio legislador. Para vocês não confundirem com analogia. A analogia é uma forma de integração que não tem nada a ver com isso. Que é quando a pessoa se vê diante de uma lacuna. Aqui a gente não está falando disso. Tá? Vamos voltar aqui para as qualificadoras dos motivos. A gente falou mediante paga ou promessa de recompensa, né? Ou por outro motivo torpe, que cabe uma interpretação analógica aqui, mas também tem eu quero falar um pouquinho sobre esse inciso, pessoal. Há uma discussão doutrinária sobre isso, porque quando a gente fala mediante paga ou promessa de recompensa, vocês concordam que existe um mandante e um executante. A discussão doutrinária é justamente se esse mandante e o executante vão responder pela mesma qualificadora. Segundo o genial Nutti, ele fala que não. Por quê? As elementares não se comunicam. Tá? Artigo 30. Só vocês lembrarem, a comunicação de elementares. Não se comunicam. Você vê aqui, mediante paga ou promessa de recompensa, é uma qualificadora subjetiva. Tá? E outra coisa, outros doutrinadores explicam que existe uma motivação autônoma. Vou dar um exemplo. O mandante pode estar agindo mediante ciúmes. Ele está desconfiado da mulher traindo ele, paga um cara para matar a mulher. Então percebe que o mandante pode responder para uma qualificadora de motivo fútil e o executante mediante paga ou promessa de recompensa. Tá? O STF já tomou algumas decisões que tanto o mandante quanto o executante respondem por essa mesma qualificadora. Porém, a linha majoritária nesse sentido explica que
são motivações autônomas que não se comunicam. Tá? A Inuti defende isso, o Bittencourt defende isso também, Greco defende isso também. Agora existe, claro, uma escola minoritária que fala que se comunica, porque são qualificadoras subjetivas que se comunicam. Mas essa é uma escola minoritária, tá, pessoal? A majoritária explica que não se comunica. O comandante vai responder por uma qualificadora autônoma, o executante vai responder por outra qualificadora. Ok? Qual que é a segunda qualificadora dos motivos? Por motivo fútil. O próprio nome já fala, por motivo fútil. Se eu vou dar um exemplo. O cara sai, o sujeito sai com um carro e um outro fecha ele. Ele tira um revólver e mata o cara. Você percebe que nessa qualificadora aqui existe uma desproporcionalidade do motivo com o resultado do crime. Essa desproporcionalidade é chamada motivo fútil. Nutt até dá um exemplo. O cara chega num bar, pede fiado. O dono do bar fala, não, eu não vendo fiado, olha lá a plaquinha, não vende fiado aqui. O cara vai tirar um revólver e mata o cara. Motivo fútil. Existe uma desproporção do motivo que causou o crime para o resultado. Está na classificação de qualificadoras por motivos, tá, pessoal? Motivo fútil. Feminicídio contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Aqui existe outra discussão doutrinária, se é uma qualificadora mista, que é subjetiva e objetiva, ou se é uma qualificadora objetiva. Nutt fala que é uma qualificadora objetiva sim, porque quando a gente fala assim, feminicídio contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, a gente não vai imaginar que o legislador fez uma lei contra pessoas que saem matando mulher pela rua. Não. É justamente porque existe uma estatística muito alta de homens que, mediante a mulher ser um sexo frágil, entre aspas, mas no sentido acadêmico e didático, existem homens que abusam da mulher ao ponto até de matá-la, justamente por ser um sexo vulnerável, com mais fragilidade. É isso que nos defende. Então, é uma qualificadora objetiva com relação aos motivos, tá, pessoal? Outra qualificadora de motivo, o 7, contra a autoridade ou agente descritos no artigo 142 e 144. Essa é uma qualificadora de motivo, por quê? Porque a pessoa está matando aquele sujeito porque ele é um policial. Está matando aquele sujeito porque ele é um promotor, ele é um delegado. Tem razões com alguma coisa que ele ficou chateado ou puto porque o cara fez alguma coisa que é tipo uma vingança contra as autoridades. Então, como as autoridades estão no fronte da justiça, policial, delegado, promotor, juiz, eles estão no fronte. Essa é uma qualificadora até recente, foram nos últimos anos. Por quê? Porque precisou-se fazer essa qualificadora para quem merece essa proteção, está no fronte da justiça, tá bom? Agora vamos ver aqui, vamos mudar um pouquinho o ângulo da câmera. A gente vai ver agora aqui, ó. Qualificadoras com relação aos meios que são empregados no crime. A ideia de instrumentação com o qual o crime foi executado, pessoal. O que é isso? Instrumentação que o crime foi executado. O sujeito empregou o que para executar o crime? É justamente a ideia do emprego dos meios pelo qual o sujeito aplicou para utilizar no crime. Então, eu vou falar qualificadora dos meios empregados, é a ideia de instrumentação, que foi utilizado para causar o crime. Artigos 3 e 8. O que fala o artigo 3, pessoal? Inciso 3 e 8 do parágrafo 2º do artigo 121, que é homicídio, matar alguém. Por emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso. Olha o legislador aqui deixando outra fórmula genérica para o aplicador da lei fazer uma interpretação analógica, né? Ou que possa resultar em perigo comum. E o que fala o 8? Com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Eu acho que até que o legislador deve ampliar esse artigo, porque você pode matar alguém com uma arma legal, não precisa ser de uso restrito ou proibido. Quando eu falar uso restrito é quando a pessoa usa na atividade da função dela. Mas eu acho que dá para ampliar aqui, sabe? Por uso restrito, proibido ou qualquer forma de arma de fogo, mas tudo bem.
O legislador sabe o que faz. Por quê? Por que o legislador sabe o que faz, pessoal? O princípio da taxatividade. A lei deve ser clara e objetiva. Tá? Vamos lá para outra. A gente falou da qualificadora com relação aos meios que são empregados. Aí eu falei do artigo 3 e 8. O 3 é para o emprego de veneno, fogo, explosivo e etc. O 8, o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Agora vamos lá para outra parte do quadro. Estudar direito não é fácil não, pessoal. Tem que ser apaixonado mesmo. Vamos lá. A gente está nas classificações legais das qualificadoras, pessoal. Quanto à forma, ou seja, a forma de execução e maneira que o crime foi cometido. Quanto à forma, qual foi a maneira que esse crime foi cometido, é uma outra classificação, é a terceira. Inciso 5, para assegurar a execução, a ocultação, a impunibilidade ou a vantagem de outro crime. Isso aqui fala exatamente da forma, a maneira que o crime foi cometido. Inciso 5. A gente vai para outro tipo de classificação. Quanto à finalidade. Só que o genial professor Zé Carvalho, ele não gosta desse termo finalidade. Por quê? Porque é um termo que se confunde com motivo. Motivo está ligado à parte psicológica, interna, as razões pelo qual levou o sujeito ativo a praticar aquele crime. Finalidade é um objetivo, é outra coisa. Então, Zé Carvalho utiliza o termo conexão, que é o termo mais apropriado. O que é conexão, pessoal? É um instituto que muda as regras de competência. Competência do júri. Porque os crimes dolosos contra a vida são julgados pelo júri. A competência é o júri que vai julgar. Qual é a intenção disso? O Estado quer dar à população o direito de julgar os seus pares, né? Pares que falam seus iguais, né? Então o Estado dá essa oportunidade para as pessoas julgarem os crimes dolosos contra a vida, sendo competência do júri. Mas é competência do júri, né, pessoal? Mas e os crimes conexos? O sujeito vai praticar um roubo e mata a testemunha. Homicídio qualificado em razão de roubo vai ser julgado pelo júri também, entendeu? Porque existe uma conexão. Então, o 5 também ele entra dentro da classificação de conexão para assegurar a execução ou ocultação ou a impunibilidade ou vantagem de outro crime. Existe uma conexão de um crime com o outro. Então, se houve crime doloso contra a vida e ele estiver conexo com outro crime, ele vai para júri, tá bom? A última forma legal de classificação é em razão da vítima. Pessoal, em razão da vítima é uma necessidade que o Estado viu de criar uma proteção legal para a vida. Quais artigos entram nesse? Você já sabe, né? O feminicídio. Justamente o Estado percebeu que precisava de um inciso aqui, uma necessidade especial de proteção em relação à vítima. O 7 contra a autoridade, que eu já falei aqui, os agentes que trabalham na proteção, estão no fronte da nossa justiça, que pode ser o policial, o delegado, o promotor, o juiz, o desembargador, essas pessoas, até policial rodoviário, eles estão no fronte da justiça, tá, pessoal? E proteção do menor de 14 anos. Então aqui a gente tem feminicídio, que é contra a mulher, em razão do sexo feminino. O 7 contra as autoridades. E o 9, proteção do menor de 14 anos. Então, para fechar a nossa aula da forma legal de classificação das qualificadoras de homicídio, você tem que lembrar qualificadoras de motivos, que são mediante paga, que é o inciso 1, 2, motivo fútil, 6, feminicídio e 7 contra a autoridade. São qualificadores de motivos. Fazendo uma apertada síntese aqui, as qualificadoras pelos meios com qual o crime é executado. A gente tem 3 e o 8. 3 é emprego de fogo, veneno, explosivo, tortura. E o 8 é com emprego de arma de fogo, de uso restrito ou proibido. 3
3 conta a forma, ou seja, a forma de execução, a maneira que o crime foi cometido entre os 5. E o 5 também entra numa outra classificação, que é quanto à finalidade ou conexão. São os crimes conexos. O sujeito mata a testemunha, mas ele estava num crime de roubo. O que ele vai responder? Homicídio qualificado por roubo. É competência do júri, tá, pessoal? E a última classificação que eu acabei de falar, que é a última forma legal de classificação em relação à vítima. Que a gente tem o feminicídio, contra a autoridade e a proteção do menor de 14 anos. Fechamos a nossa aula sobre classificação legal das qualificadoras.